Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós iniciamos algumas semanas atrás falando a respeito, uma série de mensagens falando a respeito de poder. Falamos a primeira semana a respeito do poder da palavra, que a vida e a morte são no poder da língua. Aquilo que nós falamos são sementes que pode gerar vida ou morte. E eu te pergunto, o que tem saído dos seus lábios nesses dias? Palavras de vida? Ou de vez em quando você se deixa levar pelas emoções e fala asneira? Oh Jesus! Semana passada nós falamos sobre o poder da pressão. E eu já te pergunto, quantos passaram por pressão essa semana? Geralmente aquilo que a gente ensina e ouve, nós somos testados por isso. Sabe disso, né? Mas a pressão, nós lemos que nos faz crescer, amadurecer, testar a nossa fé para termos uma fé genuína, gera em nós perseverança. Por isso, para um cristão ser um cristão maduro, tem que passar por pressão. Sim ou não? Vai pressão, irmão, vai ser. O apóstolo Paulo, ele diz, de todos os lados somos pressionados. Eita Jesus! Mas a pressão nos faz crescer, nos faz amadurecer. E um dia chegaremos diante de Deus e poderemos ouvir a voz do Senhor dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. O que é ser fiel, irmão? Permanece até o fim. Como o Senhor disse para as igrejas de Apocalipse: aquele que perseverar até o fim e não morrer na praia, é até o fim, irmão. Passa a pressão, ela vai passar. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão. Vou te fazer uma pergunta, mas é retórica. Você se considera uma pessoa grata? Porque há um poder na gratidão. Mas vou te falar, também há um poder na ingratidão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12, onde o apóstolo Paulo, ele começa a dar algumas orientações finais para a igreja, onde ele, numa quantidade de versículos, dá uma enxurrada de princípios para a igreja. Nós vamos ler um pouco dessa enxurrada de princípios. A partir do verso 12 ele diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. E o verso 18, que é um dos princípios que ele fala, ele diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Quero ler novamente o verso 18, que diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Baixe a cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós te damos graças nesta manhã pelo privilégio de podermos estar aqui, e sabemos que o fato de estarmos aqui, estamos alinhados, em linha com a tua vontade, com o teu propósito, e sabemos que o Senhor, através da sua palavra, falará conosco. E nós já te damos graças, porque o Senhor sempre fala conosco e o Senhor sempre nos ouve. Nós te damos graças nessa manhã, Senhor, em teu nome. Amém. 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 Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui para a igreja de Tessalônica um princípio valioso, que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. Você pode repetir isso para a pessoa que está lá? Diga para ela assim com muita força: a vontade de Deus para a sua vida é que você seja sempre grato. Não é só quando acontece coisa boa. Entrou um dinheiro na minha conta que eu não esperava. Aleluia, glória a Deus.
Aí de repente saiu um dinheiro da minha conta que não era para ter saído. Aleluia, glória a Deus também, irmão. Aleluia. Às vezes você olha na conta, mas tinha um dinheiro aqui, quando vê, ixi, minha mulher usou. Já foi. Senhor, obrigado pela vida da minha esposa. Aleluia. É ser grato, irmão, em todos os momentos. Porque a mania que nós temos de querer ser gratos só quando acontece coisa boa. Eu sou grato porque ontem eu fiz 7 gols, né, Gabriel? Aleluia. Eu sou grato também porque acertaram a minha canela. Aleluia. Obrigado, Jesus. Em todas as circunstâncias. Agora, o que é gratidão? Porque gratidão acaba se tornando algo um pouco subjetivo quando a gente fala de ser grato. Às vezes a gente acha que é só um sentimento. Mas gratidão, o dicionário diz que são várias definições que determinam um sentimento de dívida à pessoa que recebeu algo ou uma ação, e ela se sente em dívida de gratidão para com outra pessoa. Gratidão é o reconhecimento consciente de um benefício recebido, seja algo material, emocional, espiritual ou até relacional, acompanhado do desejo sincero de retribuir, valorizar, honrar quem o concedeu. Então, gratidão é reconhecer o bem recebido. Não é só receber e ficar calado. É valorizar quem te fez bem. É responder com apreço, com respeito e com atitude. Você consegue olhar a sua vida, as circunstâncias à sua volta, de tantos benefícios, de tantas coisas que o Senhor usou, pessoas que você usou, que nós precisamos demonstrar gratidão. Gratidão a Deus. Mas há um poder grandioso em ser grato, mas a verdade é, o que leva uma pessoa a ser ingrata? Já parou para pensar nisso? E eu meditando nessa mensagem, sabe, eu falei, Deus, por que tantas pessoas são tão ingratas em algumas circunstâncias? Primeira coisa que leva uma pessoa a ser ingrata são expectativas não supridas. Porque muitas vezes nós criamos uma ideia de uma vida. Criamos uma ideia de uma vida de fantasias da Disney, onde o nosso cavaleiro virá com um cavalo branco, e ele vai pegar, e vai ser aquela coisa de fantasia, e de repente, o nosso príncipe na verdade é um sapo. O filho que às vezes nós imaginamos, aqueles filhinhos todo bonitinho, do comercial de televisão do seguro, que é tudo bonitinho, loirinho, de repente nossos filhos parecem uns endemoniados, quebrando tudo, e a pessoa fica frustrada porque ela tem uma expectativa, e essa expectativa não é suprida, e ela, em vez de ser grata por aquilo que tem, ela é ingrata porque ela não tem aquilo que ela imaginou que ela deveria ter. Quantos estão entendendo? E por causa da expectativa frustrada, ela é uma pessoa ingrata com aquilo que tem. Eu já ouvi casos de pessoas, pais ou mães, que foram embora de casa, abandonaram o esposo, abandonaram filhos. Por quê? Essa família não é a que eu espero ter. Meu marido não é como eu queria que fosse, meu filho não é como eu queria que fosse. Expectativa frustrada, em vez de ser grato com aquilo que Deus deu. Segundo motivo do que leva uma pessoa a ser ingrata, ela é achar que ela merece mais do que aquilo que tem. Eu mereço mais do que isso. Eu moro nessa casa, com as portas quebradas, com goteira no teto, né? Porque goteira é no teto, né, Gabriel? Aleluia. Goteira. E ela olha às vezes a vida das pessoas lá no Instagram, era isso que eu merecia. E por causa disso, de achar que merecia mais, é ingrata com aquilo que recebeu. Sem contar que esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que pegava a casa emprestada de outra pessoa para gravar vídeo na internet. Infeliz, nem é dela a casa, ela fica lá. Tem outros que alugam carro caro, de luxo, para gravar vídeo. Você não tem vergonha, não? Aí o outro fica lá vendo, eu merecia isso, eu fico aqui com esse carro ungido, que só fica ungindo todo lugar que vai com óleo. E acaba sendo ingrato com aquilo que Deus deu. Terceiro motivo que leva uma pessoa a ser ingrata é inveja do que os outros têm. Aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, olha, aquela pessoa tem aquela profissão, aquela pessoa tem aquela roupa, aquela pessoa, nossa, aquela pessoa tem aquela barba, ou aquela pessoa tem cabelo. E por causa disso, é ingrato.
Sabe? Nós temos que olhar o bem das coisas. Eu tenho um privilégio, irmão. Eu não gasto com shampoo. Não gasto muito com shampoo, pode ser qualquer um. Não gasto com gel. Não perco tempo penteando. Já acordo pronto, aleluia. Em vez de eu ficar olhando com aquilo que eu não tenho, que um dia eu já tive, aleluia. E eu tinha um cabelo comprido, jogava assim, joguei tanto que ele foi embora. Eu não vou ficar olhando por aquilo que eu não tenho. Irmão. Qualquer dia eu faço a loucura de postar uma foto minha cabeludo no grupo da igreja, aleluia. Mas muitas pessoas ficam olhando só para a vida dos outros, que os outros têm. E porque queria o que os outros têm, não é grato por aquilo que tem. Sabe, isso é triste, irmão. Porque isso transforma uma pessoa em uma pessoa ingrata. Amarga. Um outro motivo que torna uma pessoa ingrata é achar que os outros têm a obrigação de fazer coisas por ela. Teve uma época que começou, nós estávamos reunindo em casa ainda, não sei se a Amélia vai lembrar dele. Um morador de rua começou a vir no culto e na célula. O Paulo, lembra dele, Amélia? Ele ia lá em casa, às vezes ele se trancava na casa de banho e ficava lá usando as coisas, o sabonete. Paulo, misericórdia. Não é você, Paulo, pelo amor de Deus, é outro Paulo. Era outro Paulo. E nós começamos a tentar ensinar, falar, filho, esse não é o caminho, mas ele não queria muito ouvir. E começamos a cortar, não vamos fazer mais algumas coisas. E ele ficou bravo, que como se vocês têm obrigação de me ajudar. Eu falei, não é assim que funciona. A gente não quer te dar o peixe, a gente quer te ensinar a pescar. A gente quer que você mude de vida. E ele ainda ficou bravo. Eu falei, então pode ir embora bravo. Mas por quê? Tem a obrigação e é ingrato por aquilo que já fizeram por ela. Tem gente que é ingrato dessa forma. Acho que as pessoas têm obrigação de me ajudar. Isso é um absurdo. Irmão, ninguém tem obrigação de nada. O que nós temos é o prazer de poder ajudar. Mas é verdade que tem uns mané que abusa, que acha que os outros têm obrigação e fica bravo quando os outros não ajudam. Irmão, você tem que ser agradecido quando alguém que não tem a obrigação ajudar você. Amém? Um outro motivo que leva uma pessoa a ser ingrata é foco excessivo só no que falta. Não sabe olhar o que tem, só fica olhando para o que não tem. Foco excessivo. Você tem isso aqui. Não, mas eu preciso disso aqui. Não, é disso aqui que eu preciso. Dá graça porque você tem isso aqui. Não, mas eu quero isso aqui. E torna uma pessoa ingrata, não consegue agradecer aquilo que já tem. Um sexto motivo que leva uma pessoa sem graça, sabe o que é? Falta de empatia. Não pensa nos outros. Às vezes o líder de célula, rapaz, ora pela célula, vai lá, estuda a palavra da célula, corre, sai do trabalho, sai correndo para ir para a célula, chega na hora da célula, os irmãos mandam mensagem, não vou. Você não pensou no seu líder que se preparou para fazer isso? Teve uma vez que a gente se organizou, né, para vir para uma reunião na igreja, e aquele dia estava um trânsito, nós levamos 1 hora para chegar aqui. Aí chegamos aqui e recebemos uma mensagenzinha do irmãozinho que mora perto. Não posso expor, né, irmão? Não vou não. Por quê? Não vou. E sabe o que é, irmão? É falta de empatia. É de lembrar que tem outras pessoas que pagam um preço e fazem algo em favor. É de lembrar disso. E muitas vezes, por causa de não lembrarmos de termos essa empatia e pensar nos outros, a pessoa se torna uma pessoa ingrata. Quantos entendem isso? Nós temos que lembrar para ele, não, poxa, eu vou lá. A pessoa também trabalha. Eu estou cansado porque eu trabalhei o dia inteiro. É só você, meu filho? É só você que trabalha. O resto, todo mundo depende do governo, né? Não, irmão, todo mundo trabalha. É porque eu estou com frio. Está frio só na sua casa. Nas outras estão tudo quente. Meu irmão, isso não existe. Porque eu estou gripado. Nós estamos na época, irmão, que todo mundo fica gripado. Vai lá, toma um remedinho, põe uma máscara e aleluia, vamos lá. Terça-feira o Daniel estava aqui na aula do CTL aqui, com febre, irmão. E aí, o que você vai fazer? Não, vou para a aula, toma um remedinho e segue a vida. Vamos embora.
Porque, irmão, tem pessoas se dedicando para isso. E nós temos que pensar nos outros, não podemos pensar só em nós. Talvez você não saiba, mas muitas vezes, nesses anos que nós temos como igreja, eu faltei uma vez no culto. Por um motivo muito justo. Eu estava com diarreia, irmão. Era perigoso. Já pensou, né? Misericórdia. Mas quantas vezes, sem às vezes os irmãos perceber, estava aqui com febre, mal, garganta inflamada, com dor nas costas. Ixi, quantas vezes, parecia que estava marcado, todo ano tinha dor na costa, estava travado, e às vezes estava ali, vamos lá, toma um remédio e vamos, porque eu tenho que pensar que não sou só eu tenho que pensar nos demais, que também pagam um preço, que também tem uma dedicação, investe tempo. Quantos estão entendendo? Então, quando nós pensamos no próximo, nós somos mais gratos. Pessoas que também se dedicam, pagam um preço. O ser humano tem uma tendência de achar que é só a vida dele que é difícil. Tem uma música do Thales Roberto que ele fala isso, na frase ele diz: parece que é difícil só para mim. E o ser humano tem a mania de achar que a vida dele é a pior que a dos outros. Não é porque você não sabe o que eu estou passando. Ah, ok, você não sabe o que eu estou passando, e aí? Todos nós temos as nossas lutas, as nossas guerras, e nós temos que lembrar disso, que não somos só nós, não é só você que passa por dificuldade, irmão. Talvez você não saiba o que o líder da sua célula está passando, e às vezes você não vai, não dá satisfação, não envia uma mensagem, não tem empatia por ele. Em vez de você ser um agente de vida, de refrigério para a vida dele, ele já está passando por um momento difícil, você vai lá e ajuda a piorar, por não ter empatia pela vida dele. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa do seu lado, nós precisamos ser pessoas gratas. Fala para quem está, tenha empatia pelos que estão à sua volta. Nós vemos na palavra de Deus muitos exemplos de pessoas que foram ingratos. O povo de Israel, o Daniel até falou um pouco aqui, o povo de Israel reclamou um monte de vezes no deserto. Ah, não tem água, Deus vai lá e dá água. Aí depois que ele já tem água, reclama, ah, porque não tem comida. Aí Deus vai lá e manda o maná, ah, porque só tem maná. Aí Deus vai lá e manda carne. Toda hora é motivo de reclamação, de ingratidão. E vou te falar, o povo de Israel, os ingratos, não entraram na terra prometida, só os filhos deles. Por causa de toda a murmuração, eles ficaram andando em círculos, até todos que saíram do Egito morrerem, e entrarem só aqueles que nasceram no deserto. Esse é o salário da ingratidão. Eu quero que você abra em Lucas, no capítulo 17. Eu quero ler aqui um exemplo. Falei aqui do povo de Israel, mas um outro exemplo, essa passagem de Lucas 17, onde teve 10 leprosos que o Senhor Jesus curou, e só um voltou para agradecer. Eu quero só ler aqui no versículo 15 do Lucas 17, para você entender a história. Jesus, ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. O versículo 15 diz assim: um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? Isso é, o Senhor faz milagre na nossa vida, mas Ele espera que nós agradeçamos. E esses leprosos, 9 deles foram ingratos. Mas depois de termos falado o que leva a pessoas a serem ingratas, e esses exemplos bíblicos, eu quero falar sobre o poder de nós sermos gratos, que isso é o que é o mais importante, sermos gratos. Quantos querem ser gratos aqui? Mas não é só hoje que é o culto de gratidão, é todos os dias, vivemos uma vida de gratidão. Abra sua Bíblia ali em Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13, diz assim:
Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No versículo 19, na versão NVI, enquanto na versão NVT diz que o Senhor olhou para o céu e o abençoou, na versão NVI diz que ele levantou para o céu e deu graças. Quantos de nós muitas vezes recebemos uma bênção de Deus, ainda que pequenina, e a gente fala: meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Jesus tinha em torno de 5.000 pessoas para alimentar, e 5 pães e 2 peixes. Se calhar se fôssemos um de nós, a gente falar: esquece, meu filho, vão embora. Mas o que Jesus fez é pegar os 5 pães e os 2 peixes e levantar para o céu e falar: Deus, Pai, obrigado. Muitos de nós, às vezes, quando recebemos algo, às vezes a pessoa recebe lá o ordenado dela e parece que ela está descascando uma cebola. Abre e começa já a chorar, porque é pouquinho. Mas há um poder na gratidão, meu irmão. Quando nós damos graças, mesmo que seja pouco, uma pequena porção em gratidão tem o poder de alimentar multidões. Você entende isso? É que muitas vezes a gente fala: não é o suficiente, não é o suficiente. E em vez de ficar falando que não é o suficiente, irmão, levanta para o céu e fala: Pai, obrigado. Obrigado porque o meu sustento vem de Ti, o meu alimento vem de Ti, o meu trabalho vem de Ti, o meu ordenado vem de Ti. E eu quero apenas agradecer. É o suficiente. É o suficiente. Se o Senhor com 5 pães e 2 peixes, o Senhor alimentou 5.000 pessoas, o meu ordenado, ainda que seja o mínimo, será o suficiente para eu manter eu, a minha casa, os meus filhos, e ainda vai sobrar em nome de Jesus. Mas é preciso, irmão, ter uma atitude de gratidão. Não podemos ser movidos pela lógica natural, não, mas é lógica, isso é matemática. A matemática de Deus, irmão, é diferente. Enquanto a matemática do mundo você tem que ter no mínimo 5.000 pães para alimentar 5.000 pessoas, com Deus basta 5, com o coração grato. Quantos estão entendendo? Por isso, mesmo que faltar dinheiro, irmão, seja grato pelo pouquinho. Se faltar saúde, antes não reclama, seja grato. Senhor, obrigado. Esses dias eu ouvi uma história de um irmão no Brasil. Ele teve leucemia. Já era um senhor já numa certa idade, ele teve leucemia. E o pastor foi falar com ele, ficou sabendo. E o pastor com aquele coração: puxa vida, o irmão com leucemia. E o irmão todo feliz. Irmão, pastor, isso é uma bênção de Deus. Leucemia é uma bênção de Deus. Pastor, eu tenho ido lá toda semana fazer o tratamento. Já ganhei 2 enfermeiras para Jesus, um médico, e tem um monte de utentes lá que eu estou orando por eles, estão sendo curados. Meu irmão, quando a gente entende o que é ter um coração agradecido, não importa as circunstâncias, nós vamos ver a mão de Deus e nós vamos dar graça. Senhor, obrigado, porque se o Senhor permitiu essa situação, é para que algo bom aconteça, para que vidas sejam salvas, corações sejam resgatados. E quando nós somos gratos, irmão, as bênçãos se multiplicam.
Você crê nisso? Uma coisa que eu sempre vi a minha avó fazendo. A minha avó tinha mania de fazer a compra para o mês inteiro. Mania de brasileiro, né? Comprar comida para o mês inteiro. Ela comprava aquele monte de sacola e ela colocava lá assim no chão da cozinha. E ela simplesmente orava e falava: Deus, obrigado por esse alimento. Se um dia você tiver a oportunidade de conhecer minha avó é aquela que todo final de semana tem uma numerosa multidão almoçando na casa dela. Toda semana tem lá no grupo da família: quem vai almoçar na mãe hoje? Até lá, são 10 irmãos, aí tem sobrinho aos pontapés. Nunca faltou nada na casa da minha avó. Porque ela tem um coração grato. Ela com a aposentadoriazinha dela, ela vai lá. Toda vez que eu vou lá, ela faz um monte de coisa. Porque ela tem um coração grato. Ela vai lá e fala: Deus, obrigado. Porque tudo vem de Ti. E o Senhor abunda e multiplica. Fala para quem está do seu lado: tenha um coração grato, meu irmão. A gratidão multiplica. Um coração grato multiplica, não vai faltar. Um segundo poder que a gratidão tem, vai lá para João no capítulo 11. Quero ler a partir do verso 40. Aqui fala da história de Lázaro, que tinha morrido. Você já conhece a história, não vou precisar recapitular. Mas olha só o que diz a partir do verso 40. João 11, a partir do 40, diz assim: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Se calhar, se fôssemos nós, tivéssemos um enterro, na hora que tivesse um morto lá, a gente ia começar a declarar em nome de Jesus: Espírito, volta para esse corpo. A gente ia fazer uma oração toda de ressurreição, aleluia. Mas a oração que Jesus fez foi algo tão simples, irmão, que Ele só levantou os olhos para o céu e disse: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouve. E depois de ter dito isso, Lázaro, vem para fora. Jesus simplesmente agradeceu ao Pai: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. E o coração grato de Jesus trouxe vida a Lázaro. Sabe, às vezes nós temos situações na nossa vida que parece que morreu, está igual Lázaro, morto, enterrado. Às vezes o casamento que parece que não tem mais esperança, filhos que só misericórdia, que você ora pelo seu filho está perdido. Não é o meu caso, graças a Deus, aleluia. Às vezes o trabalho, você não sabe o que faz. Em vez de reclamar, irmão, levanta para o céu e fala: Pai, obrigado pelo meu casamento, obrigado pelo meu esposo. E você poder declarar: obrigado porque ele é um homem de Deus, obrigado pela vida do meu filho, que foi o Senhor que me deu. É agradecer, porque o coração grato, irmão, traz vida onde há morte. Você crê nisso? Ter um coração, irmão, isso não é teoria, irmão, isso é prática. Ter um coração grato gera vida onde há morte. Muitas vezes nós estamos em situação de morte, em vez de ser grato, começamos a reclamar. Reclamação não traz vida, murmuração não traz vida, muito pelo contrário. A palavra fala que a murmuração atrai um demônio chamado exterminador. E não é do futuro não, é do presente. Acaba com tudo, irmão, porque fica reclamando, em vez de falar: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos ainda que chegam atrasados. Eita Jesus. Mas obrigado, Senhor. Obrigado porque Ele chegou, aleluia. Sabe, ser grato por tudo e por todos, porque isso pode gerar vida. Eita, aleluia. Agora, como nos tornarmos uma pessoa grata? Quantos querem se tornar uma pessoa grata? Mas não é só hoje não, é todos os dias.
Primeiro, reconheça o que Deus tem feito. Para de olhar aquilo que você acha que Deus deveria fazer e comece a olhar o que Ele já fez. Só de você ter acordado hoje, meu irmão, já foi Deus na sua vida. Como diria a frase, alguns essa manhã já acordaram morto. Ninguém acorda morto, né, irmão? Você entendeu? Pessoas hoje já perderam a vida e nós continuamos vivos. Pessoas hoje queriam ter perna para caminhar e não tem. E nós temos, aleluia. Pessoas hoje queriam estar em casa, mas não estão porque estão num hospital internado. E Deus te deu vida, deu saúde. Tanto motivo que a gente tem para agradecer de poder ver o cuidado de Deus. Em meio a tantas doenças, meu irmão, nós somos a geração que ultrapassou uma pandemia. Não teve nenhuma outra geração que passou. E você sobreviveu. A Amélia pegou o quê? Foi 3 vezes o Covid, né? Jesus amado. Sobreviveu, aleluia. O Covid que pegou ela, né? Aleluia. E morreria no primeiro, né? Supostamente. Isso é cuidado de Deus, irmão. Nós podemos olhar em tudo e falar, nós temos que olhar e ver aquilo que Deus fez. Nós lemos lá em Lucas capítulo 17, na história daqueles leprosos, um deles, no verso 15, um deles, ao ver-se curado, ele viu o que Deus fez. Tem gente que não é grato porque não olha para aquilo que Deus fez. Comece a olhar aquilo que Deus fez. Eu estava essa semana dando aula no seminário e compartilhei um pouquinho para os meninos do seminário, um pouquinho só, da pessoa terrível que eu já fui, né? Eu falei, eu não vou contar mais, senão vocês vão se escandalizar. Mas deixa eu te falar, quando a gente começa a lembrar de quem nós éramos e aquilo que Deus fez, irmão, eu estava falando para eles, as pessoas que mais viram a mudança da minha vida foi a minha família, minha mãe, minhas irmãs, minha avó, meus tios, porque é sério, irmão, eu era terrível. E de repente uma mudança, ao ponto que muitas vezes eu estava na reunião de família, e na minha família eu tenho primos missionários, tio pastor, e às vezes estava lá na reunião, o Danilo vai orar. Eu falei, porque quem viu a mudança é do tipo, quem te via, quem te vê. Eu falei, é verdade, irmão. Quando nós lembramos quem nós éramos, nós falamos, Senhor, obrigado, porque o Senhor me salvou e me resgatou. Porque se eu tivesse continuado naquela vida, talvez eu nem vivo estaria mais. Ou estaria morto, ou estaria preso, ou sabe lá como. Quando nós lembramos, nós falamos, Senhor, obrigado. Por vezes eu gosto de ouvir uma música do Thales Roberto, não sei quantos já ouviram essa música, que é: eu estava longe, estava perdido no caminho errado. Como é que é? A letra está errada? É ok. É por aí. E falando, eu estava todo perdido, eu estava errado, mas o Senhor me encontrou. A letra diz: me deu um abraço, daqueles que tiram o pé da gente do chão. E hoje eu sou uma outra pessoa. Ele diz, nem eu mesmo me reconheço, porque você começa a lembrar de onde Deus te tirou, e você começa a ver o que Deus fez na sua vida, você se torna automaticamente uma pessoa grata. Em vez de ficar olhando para aquilo que não tem, olha, já vê aquilo que Deus fez na sua vida. Uma vez eu estava em casa, e é raro eu estar em casa sozinho, raro, muito raro. Quando isso acontece eu falo, Deus está no negócio. Quando Ele faz isso, é como se Ele dissesse para mim, quero ter um momento só eu e você. E um dia aconteceu isso, eu sentei no teclado, comecei a cantar um momento devocional, e começou a nascer uma música. Eu não lancei essa música ainda, eu tenho ela gravada, mas ela não saiu ainda. A letra da música era: eu tinha tudo para não dar em nada. Muitos olhavam e diziam, o que será desse menino? Eu falo, irmão, é que você não sabe, eu era terrível. Eu já cheguei a ouvir mães de amigos meus falando para os meus amigos na minha frente, não quero que você ande com ele porque ele é mau caminho. É duro ouvir isso, hein?
E de repente você vê de onde Deus te tirou, aquilo que Deus fez na sua vida. Quando nós reconhecemos aquilo que Deus fez, irmão, nós nos tornamos pessoas mais gratas. Você consegue lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida? E não é porque você merecia, não. Eu também não merecia, irmão. Como diz o apóstolo Paulo, eu era o pior dos pecadores. Eu tive que evangelizar pessoas que eu levei para o mau caminho. Olha que terrível. Mas vamos para a segunda, para a gente orar. Segunda coisa para que nós venhamos nos tornar pessoas mais gratas tenha atitude de gratidão. A sua gratidão não pode ficar para dentro. Quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 17, que esse leproso percebeu que estava curado, no versículo 16 ele diz: lançou-se a seus pés, agradecendo-lo pelo que havia feito. E sabe o que é isso, irmão? Atitude de gratidão. Não é só, não, mas eu sou grato. Mas ele sabe. Não, ele sabe não. Nós precisamos ter atitude de gratidão para com aqueles que de alguma forma foram bênçãos na nossa vida. O Senhor Jesus, as pessoas que nos abençoaram, a pessoa que nos levou para Jesus, o líder às vezes da nossa célula, que às vezes tem tanta paciência conosco, os nossos pais que às vezes tiveram tanto trabalho conosco. Nós temos que ter atitudes de gratidão. Atitude de gratidão. Terceiro, para a gente orar. Terceira forma de nós nos tornarmos pessoas gratas é reconhecendo que não é o lugar onde estamos que nos faz ser gratos. Não pensar, não, eu me tornei uma pessoa muito ingrata porque eu estou num lugar assim de gente tudo fria, de gente tudo emburrada. Irmão, não é o lugar. Não é o lugar. O livro da Bíblia mais mal-humorado, se você ler ele, que é o livro de Salomão, que é o livro de Eclesiastes, não sei se você já leu, foi escrito num palácio. O livro mais mal-humorado da Bíblia foi escrito num palácio. E o livro mais feliz da Bíblia, sabe onde foi escrito, irmão? Numa cadeia. Por isso, não é o lugar, é o coração. Não é o lugar onde você está. Você pode estar aqui em Portugal, você pode estar no Iraque, irmão. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você vai agradecer: Senhor, obrigado, porque 1000 caíram ao meu lado, 10.000 ao meu direito, eu não fui atingido, aleluia. Você vai ter um coração grato diante de Deus. Quantos querem ter um coração grato em Jesus? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o pessoal do louvor.